Jai Jai, minhas mais humildes reverências. Vamos aprender hoje a tomar atenção em nossos sentidos. É o primeiro passo para podermos realmente nos conectar de uma forma mais plena. Eu quero recapitular algumas ideias, algumas verdades e realizações que eu já passei para vocês. Os nossos sentidos, eles na verdade são o processo de comunicação para com outro plano. Neste plano, o processo de comunicação é através dos sentidos da audição e da fala, né? Do som. Então, esse é o principal sentido. Só que nós, quando trabalhamos mediunicamente, nós temos que abrir isso. Temos que entender que não existe mais 5 sentidos, como se aprende na escola, né? Com a professora. Tem 5 sentidos. Não, você não tem. Você tem 26. Vamos começar com os 26. Então, cada sentido ele tem que ser mais observado. E eu queria passar algumas observações importantes. Por exemplo, vamos pegar o primeiro, o sentido da visão. Né? A visão tem duas percepções, tanto a questão de muita luz, como a questão de cores. Quando você fala de luz, nós estamos falando de uma percepção de uma pessoa que tem clarividência. Quando nós estamos falando de cores, nós estamos falando de uma pessoa que tem essa percepção referente à leitura de áurea, entendeu? Da auramitre da pessoa, da energia da pessoa. Então, o sentido, ele tem que ser refinado, tem que ser melhor observado, temos que tomar atenção a ele. Outro caso, por exemplo, você que tem a questão dos sentidos referente à visão, você deve ter de canto de olho, vultos aparecendo. Isso mostra o início de um processo mediúnico. Esses vultos, eles apareceram de lado e fugiram. Não, eles não apareceram de lado e fugiram. Eles apareceram de lado e se colocaram na sua frente. Só que você não enxerga, porque tua mente está filtrando. Tudo que nós enxergamos à nossa volta e que nós não temos compreensão, nós não registramos essa informação. Os espíritos, a tua vida inteira falaram que isso não existe, você não viu. Então, você precisa criar uma ponte de compreensão neural para não deletar isso. É por isso que hoje nós temos mais registros de todas as épocas sobre espíritos e fatos paranormais e mediúnicos. Por quê? Porque todo mundo tem uma câmera hoje com o celular, né? E câmeras não julgam, elas só registram. Você julga o conhecimento que você está observando, que você está inserido. E o fato de julgar, você o deleta. E a câmera não o faz, ela só registra. E esse é o primeiro ensinamento que nós devemos ter sobre a questão mediúnica. Registrar a informação, aprender a registrar os nossos sentidos de uma forma mais clara. Estou observando muita luz, estou tendo uma percepção de clarividência. Estou observando mais cores, tendo uma percepção de presença vibracional. Estou chegando à áurea mítria, a questão é como uma foto killer da pessoa, né? Nesse sentido. Eu estou vendo vultos, eu estou tendo uma observação a nível de entidades. A tua mediunidade, vamos lá, a tua mediunidade aplicada à questão espiritual está focando, está manifestando uma forma de ponte de comunicação com um outro plano. Quando você adentrar e criar e fortalecer essa ponte, essa comunicação, esse visual será melhor. Eu passei muito tempo fazendo exercícios, simplesmente aceitando toda vez que eu sentia uma presença, um vulto, que comecei enxergando a aura mitra. Comecei enxergando a aura mitra. Eu enxergava, observava e ficava observando, centrando, até um ponto que hoje eu consigo simplesmente observar alguns segundos e fazer com que eu enxergue a entidade que está com a pessoa. E isso é um exercício. Você vai trabalhando, não quer dizer que funciona 24 horas por dia. Eu não sou uma máquina, sou um ser humano. Então, essa percepção, muitas vezes, ela pode ser ligada, isso é real. Tem momentos e circunstâncias que você consegue ligá-la, e tem momentos que você não tem essa capacidade.
ela simplesmente se manifesta. Por exemplo, a questão também, vamos pegar outra questão aqui interessante para mim colocar aqui. A empatia bioenergética, sinestesia, intuição mediúnica, tudo isso, né, que são percepções que às vezes a gente não tem essa clareza, né, elas na verdade têm a ver com uma forma de leitura, né, dentro do nosso canal. Quando a gente está numa empatia bioenergética, né, a percepção emocional da pessoa fica clara. E muitas vezes você manifesta isso através de cores, que aí se conecta. Aí, já uma que se conecta à questão visual. Aí você tem essa percepção de cores visuais. Eles se unem. Não é muito comum você ter uma via mediúnica simplesmente endurecida. Ela está sempre misturada não, influenciada e potencializada por outras. Você tem lá a percepção visual das cores, aí você tem uma empatia bioenergética, você começa a enxergar o processo emocional que as pessoas têm. Não é só enxergar as cores, não é só enxergar a áurea da pessoa, é enxergar que aquela áurea, aquela cor, aquela percepção está lhe dizendo algo. Então existe um começo de uma comunicação, né? E com isso você consegue ler o ambiente, você consegue ler as pessoas, isso é importante. Sinestesia, no caso de associação entre os sentidos, é um canal intuitivo que trabalha muitas vezes a questão artística espiritual, né? Criação, como a gente fala, criativo, né? Acho que muitas pessoas procuram esse lado criativo na vida, porque sem criatividade a vida não cresce. É importante a criatividade. Eu sou muito criativo, né? Tu não sabe disso. A criatividade tem que ser expansiva na nossa vida. Então você tem que buscar essa expansão. E essa expansão ela passa pela associação dos sentidos, né? Expandir os sentidos, entender aonde eles precisam ser minimizados no sentido de essa expansão ser agressiva, ser negativa na sua evolução, na sua pessoa, no seu momento, no seu dia, e aqueles que precisam ser expandidos nesse sentido de fazer com que realmente as coisas que são boas tornem-se até mais centralizadas, né? Porque eu sempre falo, né, existe, quem gosta de tarô conhece a carta 10, né? Tem altos e baixos, a roda do dado. Então, quando você está lá em cima, está super feliz. Quando você está lá embaixo, oh, meu Deus, o mundo acabou. Mas a vida é assim, é altos e baixos sempre. A gente tem que encontrar esse meio centro, né? Quando está lá embaixo, você se colocar em cima. Quando está em cima, você se colocar um pouco abaixo. Centralizar, encontrar esse centro. É importantíssimo. Porque a percepção essa sensorial, essa questão de intuição, é uma comunicação direta. É a comunicação direta de canalização. O espírito está te falando no teu ouvido o que você tem que fazer. Mas aí você ouve o quê? Um pi. Alguns de vocês ouvem isso? O som pi é o teu canal mediúnico de audiovidência que não foi desenvolvido, ok? Então, quando nós nos preparamos e caminhamos mediunicamente, é importante enxergarmos isso. Tem o capítulo 2.3 da apostila, ele fala lá dos 26 sentidos, né? Alguns são simples de entender, outros já são mais complexos. Passa por cima o que você não entende. Pega o que você entende. O importante é você pegar o que está apto à absorção e realização nesse instante. Comece a entender como isso funciona no teu corpo. Eu penso que você deveria perder alguns dias sobre esse capítulo. Pensar, por exemplo, um dia você faz uma percepção, né? Você come um salgado de manhã, à tarde um doce, à noite um azedo, entendeu? Você começar a perceber a questão do paladar, e é interessante, porque isso tem a ver com questões mediúnicas. Você comer alguma coisa muito salgada e meditar. Você comer uma coisa muito doce e meditar. Comer uma coisa azeda e meditar. Você buscar o entendimento referente ao teu paladar, com o amargo também, né? O amargo também é uma percepção. Essas 4 percepções são interessantes. Você fazer exercício disso. Por exemplo, todo dia, à noite, você come uma coisa extremamente doce e medita. No outro dia salgada, no outro dia azeda, no outro dia
é amarga, para que você perceba essa qualidade em você. A qualidade que mais nós temos habilidade, vamos supor, você gosta mais de doce ou salgado, vamos colocar nesses termos, mostra a tua via mediúnica de forma clara, no sentido de uma via de absorção mais fácil, o entendimento já está nivelado. Quando você pega, por exemplo, amargo, eu não gosto de amargo. Azedinho eu até gosto, né? Mas amargo eu não gosto. Então, o que acontece? Mostra que eu não gosto das coisas amargas da vida, né? Já começa por aí. Então, eu vou ter sempre uma dificuldade, porque eu tenho a ver com a discriminação energética, né? Eu não discrimino energeticamente. Eu acho que a energia positiva e negativa, todas elas levam ao mesmo fim. Uma pela dor, outro pelo amor. E qual que eu vou escolher? Aquela que você desejar. É uma questão de escolhas. Aí você fala, não, escolha o amor. Escolhe nada. Você escolhe a dor, porque a dor dá menos trabalho. A dor você não precisa ter consciência, a dor você não precisa ter evolução, a dor você não precisa amar, a dor você não precisa nada. Você só tem que reagir à sua própria dor. Você não tem que ultrapassá-la. Então reflitam muito sobre isso. Todos os nossos canais, todos os nossos sentidos, eles são formas mediúnicas, são canais de comunicação, de informação. Já que recebemos a informação através dos 5 sentidos, que são os mais claros, vamos aprender que a comunicação do paladar ela se divide em 4, a visão se divide em 2, não é verdade? Entendem? Então, se você começar a dividir os teus sentidos e observar melhor os seus sentidos, vai fazer todo, vai te completar a informação, vai dar o sentido do teu processo mediúnico a nível, enquanto médio, né? Um médio de cura, um médio de passagem, um médio xamânico de sonhos, né? Então, vai depender muito de você se entender. E quando você se entende sobre os sentidos, isso refina o teu conhecimento para que você possa realmente avançar. Faz com que você se entenda e consegue fazer o quê? Observar, tomar atenção aos sentidos. Entende? Atenção. Por exemplo, nesse momento, o meu sentido da audição e tal, ele está tendo um som tipo falando comigo e ao mesmo tempo em silêncio. Sabe? Se a gente quer se encontrar, temos que encontrar o silêncio. Eu falo sobre isso, né? Orar, meditar e silenciar. Sem silêncio, não há evolução. E através do silêncio, da observação, você vai se conhecer melhor a nível sensitivo e a nível mediúnico. Ok? Vamos continuar o nosso estudo. E qualquer dúvida, qualquer questão que vocês acreditem que eu possa ter passado, manda suas perguntas, manda seu questionamento, que eu possa até completar e fazer mais vídeos e transformar essa jornada que nós estamos realizando cada vez mais próspera, mais enriquecedora. É essa palavra, né? É isso. Muito obrigado a todos e obrigado pela oportunidade de servi-los, de dividir o meu conhecimento com vocês. Grande.